Bom, gente, eu vou responder hoje a uma pergunta que algumas pessoas me fizeram. E a pergunta que as pessoas fizeram é: eu sempre fui PT? Eu sempre fui simpatizante do Partido dos Trabalhadores? Ou não? Bom, eu vou responder a isso, mas antes de tudo eu peço que você dê o seu like, ative o sininho aí. Eu peço que faça isso agora, não deixe para o final do vídeo, senão acaba esquecendo. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no canal e que você ative o sininho. Então a pergunta era: eu sempre fui PT? Eu sempre fui simpatizante do Partido dos Trabalhadores? Bom, gente, em primeiro lugar eu tenho que esclarecer o seguinte: eu não sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, né? Eu sou militante do Partido dos Trabalhadores, é uma coisa bem diferente, né? Muita gente me perguntou se eu sempre fui ligado ao PT em função do vídeo que eu gravei sobre o Mauro César Pereira, em que o Mauro César Pereira se declara de esquerda, mas diz que não é petista, né? E aí algumas pessoas tiveram a curiosidade de perguntar sobre a minha situação. E a resposta é o seguinte: não, gente, eu sempre fui de esquerda, mas eu não era necessariamente do PT. Por quê? Porque lá nos anos 80, meados dos anos 80, o partido de esquerda de massa no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, era o PDT do Leonel de Moura Brizola. E eu era simpatizante do PDT. Eu achava que o PDT era o caminho, achava que o Brizola era o grande líder, o grande comunicador. Vejam bem, um comunicador ainda melhor do que o Lula. Olha só, se o Lula é o grande comunicador que é, imaginem o que era o Brizola, né? Mas já gostava do Lula, né? Pessoalmente já gostava do Lula, achava ele uma liderança importante, né? Mas eu achava o PT muito radical. Ele tinha um pé naquele socialismo estatista, ditatorial, né? Na minha visão, naquela época, né? O PT representava isso. Então eu era simpatizante, não militante, mas simpatizante, não era afiliado ao PDT, ao Partido Democrático Trabalhista, né? Aí, em 1988, surge no Brasil o Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, né? E, gente, eu sempre fui social-democrata. A minha visão política é a social-democracia. Até hoje, a minha visão política é a social-democracia. Então, surge um Partido Social-Democrata, né? Liderado pelo Mário Covas, que era uma pessoa que eu tinha muita simpatia, né? Por um grande intelectual na época chamado Fernando Henrique Cardoso, né? Pelo Franco Montoro, né? Então, o PSDB tinha também um jovem chamado Tasso Gereissati, que era governador do Ceará, que estava fazendo uma revolução no Ceará. E um pouco depois apareceu um garoto chamado Ciro Gomes, né? Então eu não tive dúvida, eu aderi ao PSDB, né? Em 1988, quando o partido foi fundado, né? Mas em 1994, eu tive uma grande decepção com o PSDB, que foi o quê? Na eleição do Fernando Henrique Cardoso para presidente, eles se aliaram na campanha com o PFL, o Partido da Frente Liberal. E o PFL, para a gente não ficar detalhando muito aqui, só precisa dizer o seguinte: ele era o braço civil da ditadura militar, né? Então, Antônio Carlos Magalhães, Marco Maciel, enfim, Eunício Oliveira, esse pessoal aí, né? E eu não ia ficar apoiando essa gente. Então eu decidi sair do PSDB, da simpatia que eu tinha pelo PSDB, porque eu não era filiado, né? E em 94 eu votei no Lula, né? Mas não que eu tenha aderido ao PT, eu votei no Lula em contraposição ao PSDB, que eu tinha abandonado ainda há pouco, né? Bom, Fernando Henrique ganhou e tal, todo mundo sabe. Eu, em 1996, eu fui fazer minha dissertação de mestrado lá na Fundação Getúlio Vargas, né? Que era sobre representação política no Congresso Nacional. E eu tive a honra de ter na minha banca de avaliação o Sérgio Arouca, né? O deputado federal Sérgio Arouca, aqui do Rio de Janeiro, que era do PPS, Partido Popular Socialista. E aí o Arouca me convidou para ir para o PPS, né? E eu aceitei.
eu fui para o PPS, né? Tinha o próprio Arouca, que para mim era uma referência, tinha o Roberto Freire, que eu considerava maravilhoso, né? Logo depois veio o TEM 98, o próprio Ciro Gomes, que veio candidato a presidente pelo PPS, né? Então eu era PPS. Só que eu comecei a perceber que no PPS as coisas ao contrário do que o Roberto Freire fala, porque ele aqui para fora ele fala muito em democracia, né? Mas lá para dentro ele era um ditador, né? Então eu comecei a perceber isso, não gostei. Aí quando o Ciro Gomes perdeu em 98, tudo bem, mas quando perdeu de novo em 2002, né? O Roberto Freire fez de tudo para expulsar o Ciro do partido, para o Ciro sair do partido, porque ele achava que o Ciro ia avançar sobre o partido e tirar a liderança dele, já que ele não foi presidente, né? E aí ele fez tudo para o Ciro sair, e principalmente desembarcou do governo Lula de 2002, né? E aí eu não quis ficar no PPS e comecei a ver, poxa, mas afinal de contas o PT não é aquele socialismo radical que eu achava, né? Pelo contrário, eles têm um sistema aqui bem capitalista, só que é um capitalismo que beneficia o povo, que beneficia o pobre, né? E ali eu comecei a ver, tinha programas sociais, tinha crescimento de renda para quem mais necessitava e tudo isso, eu não. É por aqui que eu vou. E dali eu passei a ser petista, isso em 2004, né? Portanto, eu sou, há 20 anos eu sou petista, né? Não me arrependo da opção que eu fiz, não sou filiado, sou militante, né? O único partido que eu fui filiado foi o PPS, né? Mas, enfim, nenhum partido eu sou filiado, mas talvez seja o caso até em pensar numa filiação do PT, mas enfim, eu sou petista de coração há mais de 20 anos, né? Vai fazer 21 anos que eu sou petista, né? E não me arrependo nem um pouco da minha escolha, né? Porque PT significa inclusão social, significa cidadania, significa combate à pobreza. Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, espero ter esclarecido a dúvida de vocês, né, a curiosidade de vocês, né, e PT, viva o PT. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, e eu peço que vocês vejam a descrição aí do vídeo.